Fim de jogo no Beira-Rio, clássico Grenal 4-3-5 e não teve jogo, né? O clássico da barbárie vai ficar conhecido como o Grenal que não existiu, né? O vandalismo venceu, os atos criminosos venceram, porque eu acho que a gente tem que começar a falar as palavras corretas, né? A gente tem que começar a dizer que foi uma tentativa de homicídio, foi um atentado criminoso e não uma pedrinha que voou, um acidente, alguns torcedores se exaltaram, se excederam. Não, não, não. A coisa foi extremamente grave e dias depois de ter acontecido com o Danilo Fernandes do Bahia, né, algo muito parecido, um explosivo explodiu dentro do ônibus e estilhaços também, ele ficou com o rosto ferido e foi para o hospital. A diferença é que lá foram torcedores do próprio Bahia, né, em protesto, mas a natureza da situação é a mesma. Eu até acho que o Bahia não deveria ter jogado também, assim como fez o Grêmio. O Bahia não deveria ter jogado, ainda que fossem seus próprios torcedores. Eu acho que sendo os rivais é um pouco mais grave, é um pouco mais assim, tu te sente até menos seguro de jogar, o clima de animosidade, eu acho que tem outros fatores por trás. É mais parecido com o caso do River e Boca, né? Isso que aconteceu no Beira-Rio. Mas eu acho que da mesma forma o Bahia não deveria ter entrado em campo. E aqui, já começando a falar do Grenal especificamente, eu acho que o Grêmio acerta em se recusar a entrar em campo. E eu acho que foi uma posição do Grêmio desde o início que começaram a surgir as notícias, né, da pedra e tudo mais. Eu acho que o Grêmio não hesitou nesse sentido e fez muito bem. Gente, fez muito bem não só por questões de desequilíbrio técnico, porque o Vijaçante, que é um titular, estava internado no hospital com traumatismo craniano, ou porque outros jogadores também teriam sido atingidos e se feriram, ou porque os demais estavam abalados psicologicamente. Tudo isso é verdade e causa sim um desequilíbrio técnico contra o Grêmio para a partida de hoje, né, se fosse realizada. Mas eu acho que o Grêmio não entrar em campo e bater o pé vai além disso. É um recado que o Grêmio dá, como quem diz assim, não vou aceitar jogar num cenário de guerra. Eu acho que se o Grêmio fingisse, vamos supor que a pedra entra no ônibus e não pega em ninguém, é só um susto e tal. Eu juro que eu acho que talvez mesmo assim não devesse jogar. Não é nem tanto pelo resultado físico da tragédia, é pelo que representa. Se alguém faz uma emboscada no teu ônibus, um atentado criminoso, com pedras e etc. Tu chega no estádio e fala, putz, olha que ruim que aconteceu, mas beleza, vamos aquecer e jogar. Tu tá normalizando a barbárie. Tu tá dizendo que aquilo ali é normal, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa sociedade, faz parte do Brasil. E não faz, ou não deveria mais fazer, em 2022, não deveria fazer. Então eu acho que assim, que o Grêmio fez muito bem em bater o pé de início para dar esse recado, um recado óbvio de que hoje em dia não podemos mais aceitar cenas como essas. Eu acho que esse é o ponto número um, assim, o ponto de partida da confusão que aconteceu lá no Beira-Rio. Aí, já entrando para outras análises aqui, o presidente do Inter, o Barcelos, deu uma entrevista, acho que, cara, 1h40 depois do episódio da pedra, assim, era passado das 7 da noite já, e ele com todo esse tempo para pensar, para se preparar, para né, construir algum discurso, alguma coisa, ele vai aos microfones e é patético, patético. Ele fala, não, sim, o Inter concorda em não realizar a partida hoje, tudo bem, entendemos, lamentar, e falou o óbvio do óbvio do óbvio, ele falou assim, somos contra esses tipos de vandalismo, seja aqui, seja na Bahia, seja onde for. Nossa, cara, né? É tipo aquelas pessoas que falam, tu não vai te posicionar, as pessoas falam, sim, eu sou contra o racismo. Não, eu sou contra o estupro, eu sou contra a homofobia, eu sou contra. Isso é o óbvio, isso é o óbvio. Tu é o presidente do Inter, tu tá à frente de milhões de pessoas no estado do Rio Grande do Sul, aliás, Brasil afora, mundo afora, né? E tu vai dizer, eu sou contra esses atos. Falou o óbvio do óbvio do óbvio, que se ele não falasse também tinha que mandar internar. Daí ele faz uma vírgula e diz que, mas espera lá também, se o Grêmio não vai ser prejudicado hoje com desequilíbrio técnico, tem que ver também se o Inter não vai ser.
Porque, veja bem, tem os lesionados e tem uma situação aí de muitos jogadores do Inter pendurados com amarelo. E aí se depois vai adiar o jogo e esses caras vão estar suspensos, e é um prejuízo técnico pra gente. Cara, ele tá comparando eventuais suspensões por cartões amarelo com um atentado criminoso. O Grêmio teve um prejuízo de um cara internado no hospital Moinhos de Vento, todos os outros ou também feridos ou abalados, né? E ele não quer poder ter o prejuizinho do planejamento de cartões deles, que eles pouparam, né, para o Grenal e aquela coisa toda. E ele está comparando o planejamento de cartões dele com um atentado criminoso num ônibus, uma emboscada. Sendo que quem causou esse prejuízo foi um torcedor do Internacional. Então o Grêmio, beleza, pode ser prejudicado com um traumatismo craniano, com ônibus depredado. Agora o Inter, Deus o livre, ter 2 suspensos por cartão na nova data do Grenal. Foi isso que ele disse aos microfones, cara. Sem nenhuma empatia, não prestou solidariedade, não se aprofundou no tema, não foi mais enfático. Só falou o óbvio do óbvio e depois fez uma vírgula lamentável. Assim, ó, achei patético o que fez o presidente do Internacional, o Barcelos. E a Federação Gaúcha de Futebol não fica muito atrás, tá? Eu tô gravando esse vídeo, agora são 8 e pouco da noite, quase 8h30, menos de 8h30, e ainda não tem uma definição de quando será o Grenal, como vai ser, como não vai ser, porque eu acho que isso exige mais tempo para se debater. Mas a Federação Gaúcha, na minha opinião, já foi péssima na condução desse imbróglio, digamos assim, na medida em que eles demoraram, sei lá, 2 horas para avisar que não ia ter jogo, para cancelar o jogo, que era o óbvio, que era o que todo mundo já dizia, os presidentes dos 2 clubes já falavam de maneira informal, digamos assim, né, que não ia ter o jogo, que concordavam que não tivesse o jogo. Todo mundo dizendo unanimemente, comentarista de arbitragem, comentarista de tudo que é jeito, torcedores, todo mundo dizendo, não vai ter, não tem como realizar esse jogo. E os caras demoram quase 2 horas, eu acho, para se manifestar de forma oficial, deixando o torcedor do estádio. O torcedor do estádio sempre é tratado como lixo, né? Seja nos horários, nos preços, na acessibilidade, em tudo que eles podem. Azar, o torcedor do estádio não merece. E aí eles deixaram os caras lá de plantão, sem notícias, o telão não noticiou nada, ninguém disse nada. Depois de todo esse tempo, eles, não, tá cancelado. E aí a partir disso que eu vim gravar esse vídeo, porque eu já queria gravar o vídeo com a notícia completa, vai ser tal dia, tal hora, em tais termos, em tais condições, mas não se tem nada, eles só demoraram 2 horas para dizer o óbvio mesmo, e que para mim é péssimo isso, não só pelo desrespeito ao torcedor, mas também por uma questão de... Peraí que tá tocando aqui Mas também tem a questão de, tipo assim, da mesma forma como eu elogiei o Grêmio por se recusar imediatamente a entrar em campo, porque isso gerava um recado, né? Isso dava um recado para o acontecido, né? Tipo, repudiando e, tipo, é uma barbárie o que está acontecendo, a gente não vai fingir que nada aconteceu e entrar em campo. Eu acho que a Federação Gaúcha tinha que ter tido a mesma atitude. Cara, assim, ó, aconteceu o episódio, o jogo está cancelado, gente. Quando vai ser, como vai ser, não sabemos. Precisamos conversar com os 2 presidentes, entender. Aí se o Barcelos vai chorar por causa dos amarelos, se o Romildo vai chorar porque o Vijaçante era titular e não vai poder jogar, aí a gente vai tentar entender uma forma de ficar menos ruim para ambos, né? Porque bom não vai ficar para ninguém. O que aconteceu foi uma tragédia, não tem como ficar bom para alguém. Né? Mas daí eu acho que isso seria o segundo passo, sabe? Eu acho que a Federação Gaúcha também deveria ter repudiado esse acontecimento de imediato, assim que aconteceu. Não, esperaram o Oxman lá, o presidente da FGF, que estava lá em Caxias vendo o Caju, voltar para Porto Alegre, conversar com não sei quem, coçar a cabeça, pensar, raciocinar. Cara, não, velho. Tu não tá entendendo o que tá acontecendo, é uma barbárie. Poderia ter matado o Vilaçante. O que vocês querem? Vocês querem esperar que alguém morra mesmo, para daí, meu Deus do céu, vamos cancelar o jogo imediatamente. Não, cara, já aconteceu. Já aconteceu, felizmente. Acho eu que não foi tão grave. Mas, pelo amor de Deus, sabe? Aí demoram 2 horas. Só que assim, a FGF já foi ruim e eu acho que ela pode ser ainda muito pior. Porque essa choradeira do Barcelos, isso que eu disse que ainda não saiu a notícia, pode sair a qualquer momento. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo já tenha saído. Mas talvez a FGF, que é historicamente capacha do Inter, na minha opinião, talvez a FGF compre esse choro do Barcelos.
e aí talvez eles congelem o status dos cartões amarelos de hoje pro dia que vai ser remarcado o Grenal. Eu não duvido que isso aconteça, e isso vai ser patético, cara. Patético, porque teve um atentado criminoso e os caras estão debatendo cartão. Vai ser isso que talvez vá acontecer. Observem. E não existe isso em qualquer competição, por qualquer motivo de adiamento de partidas. No próprio Brasileirão, a gente cansa de ver os times com asterisco porque não jogou, porque o outro tinha a Copa do Brasil, porque não sei o quê. Cara, quando se joga, os status dos amarelos são do jogo, são da sequência que está rolando. Assim como as lesões também, ninguém tem controle sobre isso, sabe? Agora, quando tu participa de um campeonato, tu tá concordando que tu pode ser suspenso, tomar amarelo, tu pode ficar lesionado e não poder jogar, tu pode isso, tu pode... Agora ninguém tá concordando que pode tomar uma pedra na cabeça de um torcedor do outro time. Isso não tem, isso o Grêmio não pode se sujeitar e aceitar. É essa a diferença, que o Barcelos bota tudo no mesmo balaio, do desequilíbrio técnico, sabe? Não duvido que a FGF vai embarcar nessa e tentar articular alguma coisinha para proteger o Inter, blindar o Inter dessas eventuais suspensões, porque eu acho que eles têm vários caras ali pendurados. Seria patético, mas eu não duvido. O vídeo já ficou gigante, eu tinha anotado mais algumas coisas para falar aqui. Mas eu vou só finalizar dizendo que também que o caso do Boca e River, se a gente for lembrar bem, o jogo foi cancelado, foi adiado, né? Mas não teve jogo, assim como aqui também aconteceu o mesmo. Né? Os torcedores do River, na final da Libertadores, tocaram pedra no ônibus do Boca. E o River foi prejudicado. Eu quero ver se o Inter vai ser prejudicado de alguma forma. Né? Porque o Grêmio já foi. O Grêmio tem gente no hospital agora. Mas, enfim, e digo mais, o River foi prejudicado menos do que deveria. O certo, como aconteceu em outro Boca e River em 2015, que foi a questão do túnel, né? Lembra da gás de pimenta, não sei o quê. Naquela ocasião, se eu não me engano, o Boca foi eliminado direto, assim, acabou. Né? Não teve mais jogo, eles eliminaram e acabou. Era isso que tinha que ter acontecido também em 2018. Na minha opinião, o River perdia ali por decreto, o Boca era campeão. Só que eu entendo que era uma final de Libertadores, né? Que a Conmebol estava num brete tanto comercial quanto político até, assim, né? Tipo, cara, a gente não pode definir o campeão de um continente por causa de uma pedrada de um ônibus. Seria um negócio meio feio. Então eles tiveram que dar um jeito de superar essa situação e acabaram punindo o River apenas tirando o mando de campo. Então teve um jogo na Bombonera e o outro jogo foi na Espanha, com torcida mista, digamos assim. Ainda assim, pequena, mas foi uma punição para o River. E eu quero ver agora, no charmoso gauchão, se vai ter algum tipo de punição. Então, tudo bem se não tiver também. Tudo bem se não tiver. Agora, não ter punição e ainda querer, como é que se diz, afanar o presidente Barcelos lá, como é que se diz, os seus caprichos, né? Conseguir satisfazer os seus caprichos, aí seria demais pra minha cabeça. Aí seria demais. A gente tá falando de um ato criminoso e os caras estão preocupados com perfumaria. Acho que era mais ou menos isso, tem muito mais coisa para falar, né? Os dois torcedores, tô lendo aqui um pré-roteiro que eu fiz de 200 itens, eu vou deixar a maioria de fora porque o vídeo já tá gigante, mas só para fechar então, tem 2 torcedores do Inter que até o momento que eu acabei de ouvir já foram identificados como suspeitos, né? E eles foram identificados dentro do estádio Beira-Rio, As câmeras da IPTC com as câmeras do Beira-Rio fizeram um cruzamento e tal e acharam os caras lá dentro, eles foram retirados do estádio, eles foram levados para o Palácio da Polícia aqui em Porto Alegre. Não sei ainda se são eles os caras, mas eles são suspeitos até o momento. Se forem eles os caras, opa, né? Então cai aquele argumento de que mas fora do estádio não tem nada a ver com o Inter, não tem nada a ver com o clube, né? Porque as pessoas distinguem muito atos de fora do estádio com dentro do estádio. Mas se o cara foi pego dentro do estádio, tá tudo linkado, tem toda a relação aí, então já é um outro ponto que se abre da discussão. Mas esse papo vai rolar ainda, vai ter mais. Agora tô vendo aqui, a Sport TV tá ligada do meu lado, já tem outras notícias aqui rolando, tô vendo o Inter treinando ali no gramado do Beira-Rio. Vai dar o que falar, vamos comentar mais a respeito, decisão da FGF ainda sobre o novo Grenal, se é que não vão dar a vitória pro Grêmio, ou né, vai ter uma outra data, a princípio é o que estamos falando, que vai ter outra data, tudo isso ainda vai ser falado, vai ser decidido, e vamos comentar mais aqui,
certamente. Por hora é isso, feito, falou, abraço.